Meu nome é Deilton Gomes, sou sacerdote do Ileaxé Tumbi Odel Gi, que foi fundado em 2006, 10 de março. Bom, minha história começa com um período em que minha mãe era viva, que era filha de santo do Ileaxé Opofunjá. E eu, 10 anos, eu era evangélico da Assembleia de Deus, lá na Liberdade. Com o falecimento de minha mãe, o Mulu mandou um recado e uma conta para cada pessoa da família, para cada filho da família. E eu recebi uma continha azul, uma conta fininha de Abiã, e minha irmã uma de Oxum, a outra de Nanã, outra de Xalá e tudo. Mas na época eu era evangélico, não podia usar nenhum adereço que fosse da religião. Então eu falei com o pastor, ele disse, olha, naquele tempo que os pastores entendiam e respeitavam bastante, a questão evangélica. Se sua mãe que deu, foi as entidades, como um presente, e o último presente que foi dado, você guarda. Eu disse, então vou guardar, não vou usar, vou guardar. Com o passar do tempo, eu via uma situação de vultos, mão perseguindo, sombras, e dentro da igreja dizia que era vultos de obsessores. Obsessores esses que não tinham oração, não tinha óleo ungido, não tinha nada que fizesse que essa situação saia. Então o pastor disse que eu tinha um dom da vidência, da visão. Mas com isso tudo as questões foram crescendo mais. Minha irmã chegou a fazer vários banhos na época, não podia tomar, mas eu tinha que tomar porque para poder tirar essas energias, e nada aconteceu. Até um dia que eu caí duro dentro de casa e pensaram que era epilepsia, pensaram que era uma doença brava, e não era. Era o orixá fazendo o chamado. Então eu conversei com o pastor, falei que eu estava tendo alguns problemas aqui na igreja, nem nenhuma oração estava podendo resolver. E como eu era de menor, 10 anos ainda, ela estava sob as custódias de minhas irmãs, me levaram para um terreiro de Candomblé, seu Catendê, lá na Belo Oriente. Então fizeram os trabalhos e tudo, não é que passou as situações, mas com essa passagem dos obsessores, se inicia uma nova etapa, que era de manifestação. Então já começava a sentir calafrios, arrepios, e eu não sabia o que acontecia. Com isso, me leva no mesmo local onde minha mãe foi iniciada, foi Ileaxé Opofunjá. No Opofunjá, eu era de Ogum com Oxóssi. E uma Estela botou a consulta na época e disse que eu precisava ser iniciado. Só que teve um porém. O meu orixá ele não tinha escolhido o Ileaxé Opofunjá como a casa dele. Tinha uma casa pequena onde batia um candomblé que eu passava muito, que era na Luz Dias, que é a casa do meu pai de santo, Valtesse Pinheiro dos Santos. E o santo queria ficar lá. Eu ia para o Opofunjá e voltava me tremendo, passando mal, e de uma certa forma eu ia parar sempre lá nessa luz. Foram várias tentativas, minha irmã me levou para vários terreiros, como na época era o olho que crescia, aquela casa bonita, roupas bonitas, mas o santo queria uma casa mais simples. Então, foram várias tentativas. Uma das tentativas eu já parei já dentro do terreiro, já duro, já estava lá dentro sem saber o que era. Então, o Valtesse, meu pai que serei, disse assim, olha, você está com problema de santo, seu santo está bolando e você precisa ser iniciado. Então eu trabalhei, isso aí eu já estava, eu pulei essa etapa, eu já estava de 15 anos. Eu passei os 3 anos na igreja, estou pulando um pouco da etapa. Então, quando ele falou isso, eu me arrumei um ano, eu trabalhava entregando marmita para as lojas Santana na época. E aí eu trabalhei, fui dando dinheiro a meu pai para poder fazer o santo. Quando chegou, naquela época, a gente não sabia o dia que ia rolar, o dia que ia sair, nada era programado, acontecia. E entre festas e outra, uma dessas festas foi o dia. Bolou, já acordei feito, porque acho que nem se na sexta-feira ele acordou, então levou direto. Foram 31 dias, 40 dias recolhido direto. No dia 23 de janeiro de 1993,
foi o nome de Oxóssi. E agora, né, em 2024, eu tenho 31 anos, com todas as minhas obrigações já no lugar. Não foi fácil o período de AU, porque após eu ter feito o santo, ainda tinha aquela coisa na cabeça. Poxa, será que eu, no particular, quando eu abandonei a igreja, será que Deus ia me castigar? E realmente eu passei por uma fase que foi uma fase de extrema pobreza, né? Com esse falecimento de minha mãe, eu fui morar na rua, dormi no passeio, passei fome. Me lembro que as pessoas me davam, na hora da fome, elas me davam na vasilha da margarina Bem-TV, era uma margarina da época, e comida. Eu ficava olhando pela janela, dava fome, eu tinha que procurar o que comer. Dormi nos passeios com cheiro a cola, nunca usei drogas, mas entendi o que era a frieza, né? O frio da noite, o frio da chuva, o papelão no chão. A gente pegava aqueles papelão de geladeira para poder se cobrir. Entrava umas 11 horas nas varandinhas assim, às vezes acordava com chute, com água fria, porque dormia na varanda dos outros. Quando os maridos ou as mulheres acordavam para ir trabalhar, via aquele monte de menino dormindo um em cima do outro, jogava, era base de chute, tratavam a gente como se fosse bicho. E realmente as condições precárias fazia com que as pessoas achassem isso. Mas o que eu pensei? Eu disse, eu fiz o santo e estou nessa vida. Será que o santo está me castigando? Será que está acontecendo alguma coisa que eu fiz errado? E eu ouvia uma voz dizer assim, não, você está sendo preparado. Você está sendo preparado. E esse período eu me afastei um pouco do axé, não da minha casa. Fiquei um pouco frio, né? Frequentava a casa, mas sem aquela fé, porque eu achava que eu não tinha dinheiro, não tinha condições, o que é que eu ia estar fazendo dentro do axé? Mas continuei levando, foi o que eu fiz. O dinheiro que eu conseguia na rua, pedindo ali, eu fui estudar, Duque de Caxias, Colégio Duque de Caxias. Me formei lá, depois desse mesmo dinheirinho que eu estava fazendo na rua, consegui fazer o pró-técnico, fui para a escola técnica, mas também não consegui concluir, porque tudo era muito difícil. E para mim essa luta era, sem trabalho, era um pouco manter uma escola cara e valores que não passavam por mim. Então morei na casa de um, morei na casa de outro, morei no barracão de santo do meu irmão durante anos e sempre ouvindo essa voz, você está sendo preparado. Uma das minhas últimas passagens foi morar no barracão de Boaci, que é meu irmão de santo. Ele disse, irmão, eu não tenho uma casa para poder morar você, mas meu barracão está sendo feito, está sem janela e sem porta. Você vai para lá e você fica tomando conta do material. Foi o que eu fiz, como essa questão de arte, de criar, eu tenho esse mimo. Então aí eu fui fazendo o axé, né, reparando a janela, reparando a porta, dei uma reformazinha no espaço e ele gostou. E aí começou a jornada do Exu. O Exu, ele trouxe para mim uma renovação, uma nova proposta. E aí foi onde eu comecei a entender o que era que estava acontecendo na minha vida. O Exu, ele trouxe os amigos da capoeira, ele trouxe os amigos do samba, e dentro desse espaço que a gente fazia o candomblé, né? O candomblé pra gente, aprendizagem, cantigas, mas não era nada, porque o Areiaú não podia bater. Mas ali a gente estava todo mundo reunido, sempre falando de candomblé. E o Exu, ele ia. Com isso ele reuniu a capoeira, reuniu o povo do samba, e não é que a capoeira, as apresentações, ele começou a fazer com que as pessoas fossem ver a roda da capoeira do Exu que estava lá, a roda do samba do Exu que estava lá, e vieram pessoas de fora. E isso começou a dar dinheiro. A gente começou a restaurar por gratidão o barracão desse irmão de santo. Só que teve um problema. A pessoa por trás, né, no caso a IKED, ela veio com um contrato. Na venda estava ganhando dinheiro, ela dizendo, aí disse assim, a partir de hoje você vai passar todo o dinheiro que ganha a casa, você vai passar a ter que dividir com o terreiro, porque está rolando um dinheiro, então você vai ter que fazer isso. O Exu pegou, foi, lascou o contrato e disse, olha, eu vou procurar um lugar a partir de hoje, onde eu possa fazer a capoeira, o samba e o candomblé para o meu filho. E aí, lascou o contrato, nós pegamos nossas coisas, saímos de lá. Uma das minhas filhas de santo, que hoje é a Iaque, que é da casa, disse assim,
Tem lá uma casinha lá em Cajazeiras, que é onde minha irmã mora, e ela fica na Itália, mas a casa fica lá abandonada. Eu vou perguntar a ela se você pode morar lá. Bora. Torcendo, ela deixou. Viemos todos os seguidores, que na época a gente ia mas tinha seguidores, esperando ao tal dia para receber as obrigações para poder fazer. Foram anos de labuta. Com essa vinda aqui nessa casinha, começamos a trabalhar as obrigações. Eu recebi a obrigação de 3 aqui na casa. A gente começou a criar uma palhoça e fizemos um carramachão de palha, todo trabalhado na palha da piaçava. Eu pensei, eu preciso saber como é que os índios faz esse barracão, essas casas de oca que a chuva não passa. Fui estudar. Não é que eu descobri? Pronto, não era de coqueiro, não era de dendê, era de palhoça. Trançada que não passava nem a flecha da luz. Fizemos esse carramachão, recebi uma obrigação de 7 aqui. Me lembro se foi de 7. E recebi o DK. Aqui dentro desse carramachão de palha, junto com todos esses seguidores que me seguiram durante anos, esperando para que eu viesse para ele. Nunca toquei na cabeça de ninguém com 3 anos, com 5 anos, nunca dei um buri, nunca dei um buri. Normalmente um sacudimento, que já na idade já permitia, que tinha caboclo, tinha Exu, já fazia um sacudimento. Mas eu vim fazer o primeiro filho de santo, que chama Lenican, aqui dentro já, depois do meu DK. Então eu segui uma hierarquia, né, passei pela pobreza, passei pela fome e vim descobrir o que era. Quando o Oxóssi fez a proposta para mim, depois do DK, que a gente começou a fazer todas as cabeças que seguia, o Oxóssi disse, agora você está pronto. Por quê? Agora você sabe o que é frio, o que é fome, o que é passar por dificuldade, para você agora aprender a valorizar para cada um que vai chegar aqui. Você vai construir um barracão onde tenha portas e quartos e muita comida para que todas as pessoas que chegarem aqui, bater na sua porta, você possa alimentar, dar dormida, dar um abrigo, porque você vai estar sensível a essas situações. Eu aceitei a proposta. E o Tumbiodé hoje virou... O Tumbiodé não, eu acho que todo terreiro, acredito, mas especificamente esse terreiro aqui, ele realmente, tanto tem uma página no Facebook que é Tumbiodé Minha Segunda Casa. E eu abrigo hoje pessoas, crianças, jovens, senhoras, senhores, e faço o que Odé disse toda a vida. Alimente, dê abrigo. Um quartinho, um cantinho, chegando aqui no Tumbiodé, sempre vai encontrar. Porque hoje eu entendo o motivo desse valor. Que talvez por ser de Odé, né, diz que o povo de Odé é pedante, não é superior. Então, essa parte, eu tenho uma sensibilidade de olhar por detalhe cada filho, cada cliente que chega aqui e sentir, não, isso aí eu não posso deixar passar. Eles têm que ter um cantinho aqui, tem que ter um espaço reservado, porque se eu não passasse por isso, talvez eu não fosse sensível a um filho de santo, a um cliente que tivesse problema, sabe? E aí hoje a gente só vem crescendo, Tumbiodé, a gente está criando mais quartos, mais espaços, para que a ordem de Oxóssi ele seja cumprida para o resto da vida, né? Que essa marca da minha história, ela fique sendo repetida para outras pessoas, outros filhos, outros sucessores da casa, e aprenda a valorizar o próximo, que é um do ponto mais forte daqui do Tumbiodé, a ser guerreiro. Não é fácil ser um Tumbiodé, ser comprometido com a axé, ser comprometido com as pessoas, e temos essa marca que é muito forte. Às vezes o axé, hoje, as pessoas querem um axé que facilite tudo, né? Que seja tudo muito fácil. Eu não posso dizer, gente, você não sabe de nada ainda sobre a vida. O axé ele não vai poder ser fácil para você. Não foi fácil para mim. E eu sustentei isso. Eu acreditei que o axé eu ia ser vencedor. E fui. Mas eu preciso ensinar vocês a serem resistentes, a ser perseverantes, a dar continuidade sem desistência. Eu tive todos os motivos para desistir e não acreditar mais que o candomblé era, mas a recompensa foi o triplo de tudo e muito mais até do que eu passei. Então eu tenho a agradecer muito ao Oxóssi, a Exu primeiramente, os caboclos, Sete Flechas, a Oxum, que é o santo do meu pai de santo, e a todos os orixás que estiveram envolvidos nessa situação de preparação minha como ser humano e como sacerdote hoje do Tumbiodé, entende?
Oxóssi, para mim, é o meu grande mestre. Ele representa o meu equilíbrio, o meu direcionamento, até no meu comportamento, porque eu digo assim, às vezes os filhos fazem uma pergunta, aí eu pergunto, vocês querem que eu responda como sacerdote, Jodé, ou como pessoa? E como pessoa, minha opinião é completamente maluca, mas como sacerdote, eu tenho um segmento, eu tenho uma cartilha a ser seguida, e eu preciso seguir esse mestre que me proporcionou essa alegria, esse conforto. Então, para mim, Oxóssi é o meu ponto de equilíbrio. Pronto. Quando eu cheguei, voltando ainda essa parte de AU, quando eu cheguei para poder fazer, o Ogum estava muito à frente, né? E Oxóssi, ele se apresentou dentro do quarto do santo. Nos últimos momentos, já tinham comprado, eu acho que os ibás todos para Ogum, e no último momento, Oxóssi, ele apareceu. Essa conexão, ela foi o estalo do dedo para modificar a questão do meu comportamento. Sendo de Ogum, eu poderia ter um posicionamento mais um pouco agressivo, mais um pouco insensível com algumas situações, né? E Oxóssi, ele veio me trazendo essa questão da paciência. E o caçador, ele tem muito isso, ele passa ali dias numa mata, dias em um espaço, apenas na treita, esperando que aquela caça passe para dar um único tiro, seja de espingarda, seja de flecha. Então eu tenho muito isso de Oxóssi, eu tenho uma mira única. Os meninos dizem que eu tenho uma régua no olho. Então essa conexão me traz essa um pouco de ser artista, de ser cauteloso com certas situações, de observar a distância. Esse é um ponto forte. Hoje, essa quantidade de informações de sacerdote babalorixás, sem nenhum tipo de controle, isso me preocupa muito, o candomblé de amanhã. Porque o candomblé, ele tem uma tradição, independente de cada casa, existe a tradição que é compatível à outra. E às vezes, algumas situações em casas novas, não digo de Pai de Santos antigos com casas abertas novas. Eu falo casas novas de pessoas que estão com a formação agora, perdem um pouco essa questão da tradição, sai um pouco dessa regra. E isso vai enfraquecendo o que era o axé. O que seria o axé? A forma de como fazer o acaçá, a forma de como era retirado as folhas, né, na época, que se tinha-se um horário para poder tirar. Ainda em algumas casas tem isso a questão, né, tirar de manhã cedo ou apenas no final da tarde. Existem algumas situações que estão sendo apagadas completamente para encaixar o novo. E esse novo ainda precisa ser estudado, ainda precisa passar por um processo de equilíbrio. E isso não está acontecendo. Então o nosso candomblé de amanhã, ele está completamente transformado. Está sem folha, está sem energia vital, sem a manifestação em si, com a energia que acontecia nos antigos. Só para entender que a gente passava 6 meses, 3 meses dentro de um rancor. Hoje, no mínimo, o tempo de umas férias, 21 dias. O que se dá para aprender em 21 dias? O que se dá para aprender em 14? Sabe? Então, os filhos de santo, eles não estão mais dentro da escola, não estão mais dentro do terreiro. Eles não querem aprender o que a gente tinha o tempo para aprender, né? Estava mais presente. Então, essa questão vai havendo um encaixe. Eu não sei isso, então vou encaixar isso aqui, que é da modernidade, eu vou encaixar e vai levando. Então, quando chegar daqui a 10, 15 anos, a gente vai ter um novo candomblé, que ele já está acontecendo, sem folha, sem reza, sem a base em si, que seria o respeito, a boa conduta, a postura, porque o candomblé, ele é uma filosofia também, né? É uma ideia, mas é uma filosofia, um método de você viver, é uma forma de você viver. Então, o que você aprende no candomblé, você pode levar para casa, né? A bênção, o respeito, que vai acontecer. E isso está faltando. Então, a partir de lá para frente, eu não sei bem. Para mim, isso é uma grande ameaça, se não conseguir preservar essa parte, né?
Pronto, né, assim como foi também, né, dito pelo Exu na época, que a gente teria um espaço onde a capoeira seria um ponto forte, o samba seria um ponto forte e o candomblé, a gente atrai a comunidade hoje para o nosso terreiro através disso. Eu sou artista plástico, eu tenho esculturas, já fiz muitas esculturas em barracões, já fiz muita pintura de orixá, hoje eu não faço mais, a visão está ruim e tudo. Então hoje eu não tenho mais esse tempo, mas eu digo que uma das minhas últimas obras está sendo o meu próprio terreiro. E hoje o terreiro passa a ser parte de visitação, né? A gente tem uma rota turística, de turismo, que eles vêm, frequentam, vê essas obras de arte, vê as esculturas, as plantas, come um pouco da culinária, faz um pouco, tem a culinária, tem a capoeira, a dança, e faz um dia, mais ou menos um espaço de 5 horas de relógio, que tudo isso acontece. Então a gente tenta passar uma imagem positiva do candomblé através da cultura que já acontecia e era pouco divulgada. Então hoje a gente protege a capoeira, protege o samba e protege a religião, sem perder a tradição. Então quando você chega aqui no Tumbi, você sabe um pouco sobre o início de samba, dos samba, eu estou falando samba de terreiro, samba de fundo de quintal, né? Eu falo sobre a capoeira Angola, que veio tradicionalmente trazida pelos negros para aqui também. Então a gente tem um pouco dessa história e isso atrai crianças, jovens e adultos, e a gente consegue unir dentro do terreiro todos esses públicos, né? Então é uma forma de a gente equilibrar e dizer, ó, estamos preservando a nossa cultura. Muita coisa. Os nossos poderes públicos, eles precisam olhar mais um pouco para a nossa religião, né? Porque hoje o candomblé não é mais uma seita, o candomblé é uma religião. Deveríamos ter direito, esses direitos eles existem, mas estão lá no papel, acho que no fundo do baú. A gente precisa, algum político, algum vereador, um deputado, retirar as leis e os nossos direitos de lá para que isso aconteça. O reconhecimento e às vezes o respeito por não ter um representante na TV, não ter um representante às vezes em um programa de rádio que possa falar do candomblé como um todo, como uma cultura, como uma arte de fazer dança, né? Que nós somos exímios dançarinos, né? Temos essa prática de estar ali na roda, tudo do candomblé dança, e a gente está um pouco sem representante, né? Com poucas pessoas dentro da Câmara, são poucas pessoas dentro da presidência, são poucas pessoas que realmente protegem a religião. Nós temos casas em volta dos nossos terreiros, todos os dias apertando os nossos espaços sagrados, retirando nossas folhas para construir mais casas, mais prédios. Então, eu acho que ainda falta muito. Eu acho que deveria ter uma regra, e essa regra todos nós lutarmos para que ela seja colocada em prática. Em volta do terreiro deveria ter verde, muito mais verde, como aqui o nosso. Eu fui imprensado por todas as casas do lado e hoje eu não tenho espaço verde, não tenho terra, né? Não tenho um lugar para poder dizer, ó, essa parte aqui é a natureza, o que realmente representa o orixá. Eu tenho concreto e ferro. Então é difícil encontrar agora um espaço. Então está faltando o cuidado e a proteção dos poderes públicos sobre os nossos terreiros, sobre a distância de construções em nossas casas, né? A não ser quando você já faz um terreiro já pressionado, mas quando você tem uma área e essa área não é protegida. E qual é a nossa obrigação? Manter e preservar as tradições vivas, que é o candomblé em si, o orixá, a água do mar, o verde das matas, os pássaros, e a gente sem esse espaço, vamos preservar de que forma? Certo? Falta muito. Demais. Eu acredito, na verdade, que essa questão de esconder hoje o candomblé nas escolas, como eram feito antes, que só era dada essa aula, eu tive escolas que estudavam, tinha escolas bíblicas, porque já que o candomblé hoje é uma religião e fala sobre negros, por que não ter as aulas, uma dessas aulas, de inserir um pouco de nossa história, talvez o valor para cada aluno sobre entender o quantos negros morreram para eles estarem ali naquela escola, naquela universidade. Talvez isso fosse um incentivo
para que as coisas começassem a acontecer melhor. Talvez ele chegar em casa, você não tenha uma aula sobre o que é preservação, o que é ser negro. Talvez encontrando isso na escola, isso seria muito positivo, porque não o candomblé em si fiar a religião, mas sim a história de raça, história de comprometimento, de ser quilombola um com o outro. Seria muito importante. Eu acredito que tem algumas escolas que já fazem esse trabalho, mas ainda está muito pouco. Por quê? Por que não? A gente fala de Deus, a gente fala de orixá, a gente fala de vida, a gente fala de natureza. O candomblé é a natureza viva. Por que não falar da natureza viva? As pessoas estão esquecendo disso. Vivem atrás de símbolos, imagens e olhando para lugares onde não existe orixá. Você olhar para uma parede, você não vai ver orixá, mas se você olhar para o chão, a terra de barro, você vai ver orixá. Se você olhar para o matinho, no canto da parede, você vai ver orixá. Então a gente precisa saber de verdade aonde estão os pontos sagrados que a gente pode compartilhar uma energia, né? O rio, mar, terra, água, fogo. Como eu vejo, acho interessante. Eu acredito, sem exagero, né, as vestes principalmente, sem exagero, mantendo as tradições, eu acredito que é importante para a divulgação, o ponto de equilíbrio. Isso faz com que o candomblé ele tenha mais brilho, né? A dança, a música, a gente já trabalha com isso, então eu seria suspeito até em falar sobre essa questão. E a gente treina muito, né, de passar isso para o público, que o candomblé é festa o tempo todo. A palavra xirê quer dizer festa. A gente está em festa o tempo todo, a gente está arrumado o tempo todo, a gente está de colorido o tempo todo. Deveria ser assim. Eu pinto, como eu sou artista plástico, eu pinto o mundo colorido, jamais um local sem cor, branco, só o branco para absorção de outras cores. Mas eu deixo no mundo, eu acho que seria um arco-íris. Se fosse para eu escolher meu orixá, seria de Oxumari. Gosto muito das cores. Acho interessante. Pronto, uma mensagem para o meu Espírito Santo no futuro. Se quando o Lodumare decidir, né, minha hora, e eles não tiverem mais esse conselho, essa direção, que eles aprendam a luta que foi construir, os que estiveram acompanhando comigo nessa jornada, que eles aprendam, que eles preservem não só a imagem de ser um Tumbiodé, mas a imagem de ser filho de santo, de ser obediente, de ser temente os respeitos, né, dados pelos orixás. Eu não digo que a gente deve ter medo do orixá, mas sim um respeito e temer ao oculto, né, o que a gente não sabe, o que a gente não vê, o que a gente não pega, porque isso pode causar danos futuros. E para que esse futuro não seja danificado, comece a plantar agora suas sementes, comece agora a entender o motivo por ser de candomblé, por ser iaô, para amanhã poder ser um bom sacerdote e aprender a valorizar, né, a todos que chegarem. Então, eu queria muito que cada filho preservasse tudo isso que foi criado com muito trabalho, com muita luta, e passasse para as pessoas que a vida ela nunca vai ser fácil em nenhum dos sentidos, nem quando você nasce rico e nem quando você nasce pobre. Sempre vai ter algo a se fazer, a se movimentar para poder se afirmar a algum ponto lá na frente. Queria muito que desse caminho a essas situações. O ensinamento, eu queria falar uma cantiga que fala sobre o rei e o equilíbrio que ele traz para nós, né? O Xangô, que a gente canta muito aqui na fogueira, e é uma herança dos nossos antigos, nossos passados, nossos reis e rainha, que canta mais ou menos assim: Iuro labaoba, Iuro labaoba, é que obó é mofé uro, Iuro labaoba, Iuro labaiki, Iuro labaiki, e que obó é mofé uro, Iuro labaiki. Xangô deseja a que todos tenham o príncipe, o rei, a princesa, a rainha dentro de cada caminho, que todos nós negros que somos descendentes de reis e rainhas
tenhamos esse comportamento e essa esfera que é crescer, preservar, ter felicidade e abundância, ter dinheiro e abundância. Xangô determina para que todos os filhos e heranças dos negros sejam esse caminho. Então tira essa energia ruim e começa a demonstrar para cada um que nós temos sim capacidade de vencer, de ganhar a vida, de sentarmos numa cadeira de pedra e dizermos, vencemos. Xangô, ele vai estar sempre com a gente, Oxóssi também, e isso vai fazer o crescimento a partir do momento que você começa a interiorizar o seu valor, a sua atitude, através do seu sangue, da sua cor e dos seus comportamentos com o próximo. Isso deixa um ser humano muito rico, não só por dinheiro, mas de conhecimento, de sentimentos e de visão, que é o que mais a gente precisa para o futuro.